Mas eu quero dar o meu boa noite especial para os meus dois convidados de hoje, que eu disse que são expert no nosso tema de hoje, né? E que a gente vai abordar falando bastante, né, da nossa lei de incentivos fiscais, do trabalho que a LS Nogueira desenvolve, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, e aqui na região central do estado, também o Jaime, que é aí, que tem um baita currículo, nós vamos falar bastante sobre isso. E eu já quero mostrar para vocês aqui de cara o anuário de incentivos fiscais da LS Nogueira. Gente, olha, vocês têm que conhecer esse anuário. Você que é contador, você que, né, trabalha nesse segmento, empresário, tem dúvidas de projetos, você tem que ter esse anuário. Depois a gente vai dizer como é que você pode conseguir esse anuário. Bom, quero dar o meu boa noite para o Flávio Nogueira, da LS Nogueira. Muito bem-vindo, muito feliz por tê-lo aqui no nosso programa e poder compartilhar com os nossos ouvintes todo esse conhecimento que tu tem ao longo de tantos anos, Flávio. Bem-vindo. Boa noite, Lisete, e aos ouvintes da Rádio Imembuí. É uma grata satisfação. Já sou meio, né, já da casa, né, Lisete? Verdade, sim, sim. E, assim, agradeço de você... Bom, te conheci, né, através do primeiro projeto esportivo que a cidade de Santa Maria teve no Tênis Clube, ali 2007, 2008. Ali eu pude estreitar uma amizade fantástica com você, uma empreendedora nata. E de lá para cá, muitos outros projetos foram nascendo aqui na cidade de Santa Maria. E eu sempre gosto de falar, né, que tudo que eu aprendo em São Paulo, eu tento replicar aqui no Rio Grande do Sul. Então é uma história muito bonita. Ele está chegando aos 25 anos e pelo menos há 17 eu estou aqui no Rio Grande, de porta a porta, cidade a cidade, levando essa boa nova que o empresário gaúcho, com o suor do seu trabalho, aquele imposto que vem sobre o seu resultado, parte dele ele pode deixar em tantas causas nobres, né? Até no meio do caminho conheci o senhor Jaime, quando assumiu pela primeira vez o Conselho do Idoso. Ele também vai se apresentar aqui para vocês. E estamos fazendo aí um trio dinâmico, né, para falar e replicar e bater. Olha, gauchada, esse imposto ele é super fiscalizado, é um dinheiro que o governo federal deixa para que fique aqui no Rio Grande, e a gente fica um pouco assim entristecido ver tanta criação não isso, vai chamar fiscalização, vou cair na malha fina, ficam criando impeditivo. Até quero fazer um parênteses, Lisete. Há uns 4, 5, 6 anos atrás, eu fiquei muito entristecido de ver a garotada do basquete do Corinthians no Farol. Você chegou a ver eles já no Farol? Sim. Ali, todo uniformizadinho, com a bola e ali com uma bolinha furada, pedindo moedas para poder jogar. E hoje, graças a Deus, né, esse projeto do basquete é um projeto consolidado e tantos outros que tem aqui em Santa Maria. Verdade. Bom, quero apresentar também o Jaime, Jaime Dal Forno, que para mim também foi uma grata surpresa conhecer o Jaime, né? Uma pessoa que tem um conhecimento muito grande nessa área de captação de recursos, de lei de incentivo, de fundos, dos conselhos dos idosos, porque ele teve 3 trajetórias aqui no Conselho do Idoso de Santa Maria. Jaime, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lisete, boa noite, Flávio. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um prazer a gente estar aqui mais uma vez para divulgar esse trabalho que visa ajudar instituições que tanto precisam, né? Eu fui presidente do Conselho Municipal do Santa Maria por 2 gestões e nesse caminho eu conheci o Flávio da LS Nogueira, que depois de eu parar de trabalhar no Conselho de Idoso, eu me tornei um braço da LS Nogueira aqui no Rio Grande do Sul, para dar esse suporte e evitar deslocamentos mais longos dele. E a gente trabalha justamente isso, buscando auxiliar instituições que necessitam de auxílio financeiro. Então, a gente faz a captação de recursos, elabora projetos também para as instituições e tenta conscientizar o maior número possível de pessoas que destinar é legal. Destinar imposto de renda não tem problema nenhum, que vai cair, como o Flávio falou, vai cair na malha. Não vai cair na malha, é só fazer certinho os lançamentos, não tem problema nenhum. E assim, tanto a pessoa física quanto a jurídica, ela não vai gastar nada mais por isso. Ela fazer um bem enorme para as instituições,
sem precisar desembolsar. Não é uma doação. É destinar parte do imposto que ele iria pagar para o governo federal, ela vai destinar para a instituição que ela quer. E esse é uma grande vantagem, que a empresa ou a pessoa física destinando para a instituição tal, para aquele projeto, ela tem a possibilidade de ir lá fiscalizar onde é que o seu dinheiro está sendo aplicado, onde é que o seu imposto está sendo aplicado. O que vai para Brasília, a gente sabe que a gente perde esse fio da meada da fiscalização. Então, fazendo a destinação, existe essa possibilidade de ir lá, visitar a instituição, conhecer o projeto e ver onde o seu dinheiro está realmente sendo aplicado ali. Então, esse é um dos grandes benefícios de exercer a cidadania realmente e destinar parte do imposto de renda. Isso é extremamente importante. Você que está nos acompanhando, né? Bom, eu preciso conhecer um projeto. Depois a gente vai dar os contatos. Liga para o Jaime vai lá com você, faz essa visita. Você conhece o projeto, você está vendo o que está acontecendo, né? Então, está na hora de quem está na linha de frente, né? Você que é CEO, não precisa ser lá o presidente da empresa, mas você pode ajudar, orientando, mostrando quais são os projetos que tem e a gente beneficiar a nossa cidade e as cidades ao nosso redor aqui, porque a região central do estado aí, por exemplo, o Hospital de Faxinal do Soturno, né? A nossa questão do oxigênio seguro. Quantas pessoas vai beneficiar? Não vai ser só o hospital lá, o Hospital São Roque de Faxinal, mas vai ser muita gente em volta, né, Flávio? Exato. Inclusive, o projeto, quando ele foi idealizado, nós pensamos o seguinte, porque você tem aquela necessidade do hospital, mas também você tem outros entes ali que precisam desse oxigênio. As UPAs, as ambulâncias do Corpo de Bombeiro e da própria SAMU. E também descobrimos que tem um assistido domiciliar. Lisete, só para você ter uma ideia, a você ouvinte que está nos escutando agora, esse projeto Oxigênio Seguro, ele vai dar para a cidade de Faxinal a independência na produção de oxigênio. Acabamos de inaugurar, dia 14 de agosto, na cidade de Cruzeiro, o prefeito veio e falou, Flávio, eu gasto 50 mil de oxigênio com o hospital e 70 mil pela Secretaria de Saúde. Os números que me foram apresentados vai reduzir esse custo de 120 mil para 4 mil reais. Imagina. Praticamente é só a conta de luz, saca, que vai vir dirigida para lá. E pode investir esse dinheiro em melhorias no hospital, né? Em mais especialidades, em leitos, mais... medicamentos. Então, isso aí para a cidade toda é uma tremenda economia. E hoje nós acabamos de mandar a segunda fase lá de Cruzeiro, onde entra mais uma DOC, o enchedor. Então, agora já começa a fazer o carregamento desses cilindros, atendendo toda a cidade. A mesma coisa nós pretendemos fazer aqui em Faxinal do Soturno, tornar Faxinal ali o Hospital São Roque autônomo. Já fiquei feliz que o Jaime está bem adiantado com a nossa Casa de Saúde aqui de Santa Maria. E encerrando o Hospital São Roque, São Cepé, povo de Santa Maria, São Cepé já está com o projeto devidamente aprovado, como é a mesma gestão do São Roque, a de São Cepé, nós optamos primeiro, né, esgotar captar 100% um, para começar a captar o outro. E fica a dica também para quem está nos ouvindo, você que é de alguma entidade, né? Fala, olha, eu sou de Mata, eu sou de Cacequia, eu sou de São Vicente, eu sou de outra cidade. Você também pode entrar em contato com a LS Nogueira, com o Jaime vai lá, faz uma visita para você, explica como é que funciona. Daqui a pouco você também pode ter o seu projeto para a sua cidade, né, Jaime? Exatamente. E como eu tinha falado antes, não é só Faxinal. Quantas pessoas aqui em Santa Maria vão ser atendidas em Faxinal? Nossa! Inúmeras pessoas. O pessoal vai de ônibus daqui de Santa Maria para Faxinal ser atendido. E agora, outro dia, eu estava conversando com um amigo, ele mora em São Francisco de Assis e estava com um familiar internado em Faxinal do Soturno. Então, quer dizer, não é beneficiar apenas Faxinal do Soturno. É uma grande região, são mais de 40 municípios que Faxinal do Soturno atende, o Hospital São Roque atende. Então, é um benefício enorme para toda a região central do estado, essa usina de oxigênio, que vai reduzir custos para o hospital, consequentemente o hospital vai conseguir
aplicar em outros meios, dar mais condições, equipamentos. Quem sabe melhorar o salário dos seus funcionários, dar mais condições, ampliar o hospital, comprar equipamentos novos. Então, tudo isso vai, com o tempo, vai melhorando a estrutura toda do hospital com simples economia do oxigênio, que para a instituição ele vem, digamos assim, de graça. É todo captado de destinação do imposto de renda. Então, esse é o importante que a instituição não precisa comprar o equipamento. Ela vai captar o recurso. Sim, e outra coisa, o hospital de São Roque, hoje ele não atende mais só olhos, porque era uma época assim, é só catarata. Hoje ele tem bariátrica, tem traumatologia. As pessoas daqui vão para lá, porque a excelência do atendimento do hospital. Então, você imagina, se nós aqui de Santa Maria vamos para uma cidade que tem 6.700 habitantes e que tem essa visão de futuro, já tendo um projeto aprovado e já tendo implantado a primeira parte, então fica aí o convite. Se você está nos acompanhando, vamos ajudar, porque a gente ajudando lá no Hospital São Roque, você está ajudando um familiar seu, um amigo seu, uma pessoa que precisa, que às vezes não tem, e lá, olha gente, é SUS. Então você imagina, você leva, hoje a gente vê, né, como tem dificuldade, as filas que nós temos aqui no nosso universitário para conseguir uma consulta. Eu estou fazendo umas reformas na minha casa, lá na piscina, enfim, um pedreiro mora em Itaara. E ele falou para mim, olha, eu vou ter que ir lá fazer uma consulta, porque eu marquei, a minha consulta é 9h30, mas eu acho que é SUS lá na universidade, mas eu acho que eu venho em seguida, porque lá vou fazer um exame, não sei o quê. Sabe que horas ele conseguiu chegar? De tarde, sem ter almoçado, nada, porque ele traz uma viandinha, porque ele é diabético, traz a sua insulina ali e tudo. Ele chegou de tarde, porque veio direto com a viandinha de lá do hospital e tinha uma consulta às 9h30 da manhã. Então, aí que eu faço esse apelo, sempre falo, você está nos ouvindo? Pensa bem, gente. Daqui a pouco, você pega o seu pai, a sua mãe, leva lá, vai ter o atendimento de excelência, né? Exatamente. E uma coisa que eu estou vendo agora estar em tratativa com a Casa Saúde aqui, ali na Casa Saúde tem uma sala ali, clínica de olhos de faxinal. Olha! Ali na casa. Então, eu até não cheguei a perguntar ali, mas eu acho que o pessoal faz a triagem primeiro, o pessoal daqui. Eu acho que E sim. encaminham para faxinal para fazer a cirurgia. Que faxinal soturno, cirurgia de olhos é melhor que Santa Maria. Então, para a gente ver o potencial que é o Hospital São Roque Faxinal E Soturno. faz o pós-operatório também, que a minha mãe fez lá em Faxinal, né? Não, eu vejo eu conheço muita gente que vai para lá e faz lá. E assim, ó, é 100%. O pessoal diz assim, nossa, eu fui super bem atendido. Vai combis e mais combis de tudo que é lugar para lá, né? Até queria fazer aqui um agradecimento especial ao senhor Flávio Stona, como é o nome do presidente lá? O seu Roberto Servo Melão. Roberto Servo Melão, ao prefeito da cidade também, que tem dado grande apoio para que esse projeto tornasse realidade, e ao empresariado local. Né? Não vou poder citar o nome de todos, mas a Campal, a Dico, as empresas aqui de Santa Maria, Banrisul, Supertratores, todos ajudando lá. Uma outra coisa que eu acho que é interessante aproveitar esse espaço. Amanhã vai estar acontecendo em Porto Alegre um encontro da Fundars, que é a Fundação das Associações do Rio Grande do Sul. Ele está sendo ministrado e coordenado pela promotora senhora Janine Borges. Né? Nós vamos ter a satisfação de poder estar participando desse evento. E ele é justamente para lidar com presidentes de conselhos e algumas entidades sobre o muito que pode ser feito com essas duas leis, né? A lei da criança e adolescente e a lei do idoso, principalmente para a área de saúde. Já faz anos que eu venho aqui no programa da Lisete, eu sempre cito, nós temos aqui um grande referencial no Brasil que se chama o Hospital do Câncer de Barretos, onde lá ele faz o tratamento da criança com câncer, do idoso com câncer. Barretos é uma cidade pequenininha, eu acho que é pouca coisa menor que Santa Maria, E pasmem vocês, lá capta-se algo em torno de 120 milhões de reais por ano para a pessoa idosa e para a criança e adolescente, mantendo um atendimento assim que
não deixa nada a desejar ao Albert Einstein, ao Sírio-Libanês, ao nosso moinho de vinho aqui em Portugal. Quem vai lá volta assim, pasmo, um hospital 100% SUS, com toda aquela qualidade de atendimento, modernidade de equipamentos, assertivo nos diagnósticos e no tratamento. Então, a sua doação, empresário, o Jaime até vai trazer aqui uns números bem preocupantes para vocês terem uma ideia do potencial que se tem em cima dessas duas leis, e a gente não usa nem 5%, pessoal, nem 5% do que o Rio Grande do Sul tem de potencial fica nos projetos, nos conselhos. James, quer dar uma já que você falou ali, realmente, não chega a 6% do potencial do Rio Grande do Sul que foi destinado o ano passado, que foi captado. O potencial do Rio Grande do Sul, este ano, apenas pessoa física, vamos dizer bem assim, ó, apenas pessoa física. Eu entrei em contato com a pessoa da Receita Federal, e eles não têm da parte pessoa jurídica, até porque é apurado mês a mês, da parte pessoa física eles têm em relação aos salários. 2025, o potencial de destinação do Rio Grande do Sul, 852.781.440 reais 59 centavos. Foi destinado para todos os municípios do Rio Grande do Sul apenas 49.893.333 reais 84 centavos. Ou seja, 802.888.106 reais e 75 centavos poderiam ter ficado aqui no Rio Grande do Sul, apenas pessoa física, mas as pessoas não destinaram e foi para Brasília. Então essas pessoas, sim, elas estão pagando o seu imposto e não estão exercendo o seu direito de cidadão de decidir aonde aplicar ele. Porque se ele faz a destinação, ele pode, eu vou aplicar para a instituição A, para a instituição B, no projeto tal. E não, simplesmente mandaram para Brasília, sem decidir o que vai ser feito. Aí depois a população fala, eu pago imposto, não sei o que é feito. E tem essa possibilidade de destinar aqui, e não foi. Então, mais de 800 milhões de reais nós perdemos esse ano só aqui no Rio Grande do Sul. E uma coisa que o Flávio falou antes da questão também, que o pessoal tem medo da malha fina. Eu vou dizer uma coisa para você. Sabe por que eu fui pega na malha fina esse ano? Porque a minha declaração da Unimed não estava correta. Então, imagina, não é por doação, foi porque a Unimed realmente não... porque como a minha Unimed é pela rádio, foi declarado pela rádio, não foi declarada pela minha declaração. Então, fui pega na malha fina. Então, você pensa, não, eu vou... Não, gente, você pode ser pego na malha fina por qualquer coisa, menos por doação do imposto de renda, porque, inclusive, esse pessoal dessa área, eles fazem questão, né? Eles até ajudam divulgando. Aqui em Santa Maria, a gente tem muito pessoal que divulga, né? Essa questão do imposto, né, Jaime? Sim, o pessoal da Receita Federal aqui é muito parceiro. E tem um setor especificamente para trabalhar na destinação de imposto de renda, que é o imposto solidário, que nós chamamos aqui em Santa Maria. Então, seja para realizar palestras em eventos, dar explicações e instituições e reuniões, tem um pessoal que é voltado para fazer isso, para explicar ao pessoal como fazer, dar garantia que realmente aquilo ali é legal. E coisa diz, a pessoa física, ela pode destinar, não quer pagar antecipado, para evitar algum problema, coisa assim, faz no próprio programa. Então, lançando o programa, pagando a DARF, não tem erro nenhum, já vai cair direto no sistema da Receita Federal, sem problema nenhum. O que pode acontecer, que às vezes eu já vi acontecer, as pessoas geram a DARF do seu imposto a ser pago, e geram a DARF da destinação, e não pagam a DARF da destinação. Aí sim vai cair na malha, por não ter pago a DARF, não por fazer a destinação. Isso acontece várias vezes, de não destinar, não pagar a DARF da destinação. Aí sim. Ele acabou lançando, né? Nisso. Exatamente. Se não pagar o imposto, vai trancar na malha. Isso aí é certo. Mas aí fica também, assim, um convite aos contadores orientarem, né? Ao seu cliente. Porque muitas vezes, às vezes, o cliente nem sabe, né? O contador dizer, olha, tu não quer fazer uma doação, tu tá ajudando, né? Então, acho que o contador, ele tem um papel fundamental em orientar o seu cliente, né? Se você
você me permitir, Lisete, só Claro. para dar uma revisada a você, espectador aqui da Rádio Membuí. Então, vamos lá. Primeiramente, pessoa jurídica que tributa por lucro real. Ou você vai tributar anual, apurando mês a mês, ou trimestralmente, onde você tem que destinar, se você é trimestral, até 30 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 30 de dezembro. Já anual, normalmente ela prefere doar mais perto do final do ano, onde ela tem certeza do seu resultado. A pessoa física, ela pode doar até o 30/12 de cada ano, e nessa modalidade ela pode até dividir esses 6% que ela tem direito, dando uma parte para a criança, uma parte para o idoso. Se quiser ajudar o esporte, a cultura, o cinema, é possível até 30/12, e ainda também o governo dá mais 2%, que é um para o câncer e um para a pessoa com deficiência física. Perdeu esse prazo de 30/12, como o Jaime estava falando, tem a hora da entrega da declaração, onde ali ele já não pode escolher projeto, ele só tem que escolher a cidade. Então ele gera esse DARF e faz o recolhimento. Agora, o que é muito importante, pelo amor de Deus, povo, você não está doando, você está destinando, e o governo vai te devolver esse dinheiro. Você, para poder justificar, você teve que tirar o dinheiro do bolso, ou pagar o DARF ali na entrega da declaração, ou em 30/12 você fazer o depósito diretamente ao fundo ou a um projeto aprovado no Ministério do Esporte. Isso vai te gerar um comprovante. Afinal de contas, você já está fazendo isso. Quando você paga a tua escola para o teu filho, para justificar educação, você tem que apresentar os comprovantes. Plano de saúde. Exato. Também você está pagando previdência privada. Todas essas coisas você tem que pagar na frente para declarar depois, e aí o governo vai ver se você é imposto a restituir ou imposto a pagar. Vou dar até um exemplo. Digamos que a minha base de imposto seja R$10.000, certo? A minha base do imposto é R$10.000. Eu posso destinar 6%, R$600, certo? Então, vamos lá, eu fiz a destinação de R$600. Quando eu confrontei com a minha declaração, a retenção na minha fonte foi de 12.000. Então, como era 10 a base e foi retido 12, eu teria direito a 2.000 de restituição. Como eu fiz a destinação de R$600, então é 2.600. Exato, ia falar sobre isso, da correção, né? Exato. Ainda se vir pela taxa Selic, dependendo do lote, você vai receber esses 2.600 com correção de Selic. Agora, se for o inverso, a minha base é 10 e o retido foi 8, eu estou devedor para a Receita em 2.000. Como eu destinei esses 600, ele abate dos 2.000. Eu só vou pagar 1.400 para a Receita. Então, esse movimento que eu fiz de destinação, o governo me devolve, ou ampliando a minha restituição, ou abatendo do imposto a pagar. Para a empresa, é mais fácil ainda. Ela fez a destinação, tem o comprovante, já vai lá na dedução do imposto devido, está lá, criança, adolescente, esporte, cultura. Hoje a pessoa jurídica pode destinar 10% desse imposto. Pessoal, isso é parceria público-privada. E não é do governo atual. A primeira lei é de 90, né, gente? Da criança e adolescente. 91, cultura, 93, cinema, 2006, esporte, 2012, o idoso, 2013, o câncer. Esse ano nasceu a lei da reciclagem. Então o governo está gostando de ver você, contribuinte, aplicando direto esse dinheiro. E ele está vendo muito resultado acontecer. Nós estamos aí numa luta de 25 anos. E eu fico triste, às vezes, de ver empresários que podem ajudar, preferem deixar tudo para o governo, só para depois, lá na roda dos amigos, falar: eu pago e não vejo o retorno desse dinheiro. Sendo que ele poderia estar fazendo esse gesto diretamente. Vamos ajudar o povo gaúcho. Aí, ó, 800 milhões de reais na pessoa física, ano passado,
Esse ano. Esse ano. Esse ano. 2025. 800 milhões foi para o governo federal. Não reclame. É. Você poderia ter feito, se pegasse a metade disso, né, gente? Mas credo. 400 milhões. Eu te garanto que não tinha criança pobre aí na rua. Exatamente. E Eu não te só. garanto que não teria E também os idosos, né? Que muitas vezes, olha, o que tem de idosos que não tem para onde ir, que passam. Tem muita coisa, né? Assim, só quem já teve pessoas idosas na família, eu já tive, meus pais já faleceram, tu sabe o que que é, né? Então, por que que eu não vou fazer a minha parte? Então, fica a dica, vamos fazer a nossa parte, vamos ajudar, né? Vamos olhar de forma diferente, vamos conversar com o contador, me orienta, eu ouvi lá no Empreender com Sucesso, mas eu ainda fiquei com dúvida. Mas tem lá um senhor, o Jaime, vamos chamar o Jaime aqui, o Jaime nos explica. Então, é isso que você tem que fazer, é buscar também as fontes de informação, porque quando a gente quer fazer algo, a gente tem que ir atrás também. Eu não sei, mas eu vou atrás, eu vou perguntar como é que eu faço. E eu perguntando, eu vou saber fazer. E eu vou poder ter orgulho de dizer, o meu dinheiro está ali, ó, aquele projeto, alô, oxigênio, sua mãe está lá, sim, eu fiz a minha doação lá para a usina de oxigênio, né? Então, é essa a questão. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso. 20 horas e 13 minutos, estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso. Sexta-feira, sempre fechando a semana, né, com temas muito relevantes. Tivemos uma semana toda de muita entrevista. E se você não acompanhou, vai lá no YouTube, nos segue e também no Facebook da Rádio Membuí e no Empreender com Sucesso. E se você não assistiu a nossa entrevista dessa semana, imperdível, de vendedor de gravatas ao maior estilista de todas as celebridades do Brasil, inclusive com as fotos das celebridades, tudo que você imagina. Para você ter uma ideia, hoje um terno custa R$16.000 e uma camisa R$2.508. Então, assiste lá e você vai se inspirar, porque ele começou vendendo gravata. Bora lá. Nós estamos aqui para a Lauin Ecoengenharia, consultoria Heinz Bankoff, também a nossa especialista em suplementos vitamínicos, a Liliana da Silva César, a Brita Pinhal, Francis Lane Odontologia, Suzana Rig Consórcios, Tins Tintas, Pampeiro VW, amanhã 9 horas da manhã, direto lá da sede da Pampeiro, Valesca Ufel, economista, podcast Sem Paralelo, doutora Cida Brizola, Colégio Fátima, LS Nogueira, agência de captação de incentivos fiscais, Mademax Pneus e Protege Saúde do Trabalhador. Esses são os nossos parceiros do nosso dia a dia. E antes de conversar novamente, né, com os nossos convidados, que é o Flávio Nogueira, da LS Nogueira, e também o Jaime Dalforno, que também é um braço lá da LS Nogueira. Eu quero mandar um abraço especial para o seu Darcy Rodrigues Corim. Ele e a sua esposa, que escutam o Empreender todos os dias, deram um depoimento super importante sobre a usina de Faxinal, a usina de oxigênio e do hospital, que eu acho que é relevante para você também refletir. Ele disse que mandaram ele a Porto Alegre, ele foi várias vezes a Porto Alegre, e lá em Porto Alegre não quiseram fazer a cirurgia, que era perigosa, enfim. Ele operou aqui em Faxinal a retina, a catarata, está muito bem, disse que o atendimento foi nota 1000 e agora só volta para fazer aí o seu retorno para conferir se está tudo ok, como sempre, né? Então, gente, isso é um depoimento de uma pessoa que ouve o programa e que falou que se utilizou desse serviço. Então, fica a dica aí. Flávio, eu queria ver contigo quais são os projetos agora, final de ano, né? A gente pode pensar em ajudar. Quais os projetos que nós temos aqui que o pessoal pode ajudar? Bom, entrando no site da LS Nogueira, nós temos ali por região, né? Hoje a LS Nogueira ela está atendendo quase que nacionalmente. Só na questão das usinas, nós inauguramos a 5ª usina, projeto de captação no estado do Espírito Santo, na cidade de Mimoso do Sul. Então, hoje, um no Espírito Santo, 2 em São Paulo, Cruzeiro e Santa Bárbara do Oeste, e 2 aqui no Rio Grande do Sul, Faxinal e São Cepé. Então, pessoal, tem projetos aí para poder receber recurso pela Lei do Idoso, é o grande carro-chefe para a Lei do Idoso para esse final do ano. Na parte cultural,
vocês devem ter percebido nesses últimos 3 anos que os supermercados Beltrame, né, um abraço à senhora Raquel Beltrame, A Raquel, e a minha amiga. Suzana, minha querida lá da contabilidade, ele trouxe show de patinação para Santa Maria, trouxe o Camerata de Florianópolis com o Tempo Beatle e depois com o Queen. Aí trouxe esse ano a nossa querida Lucinha Lins com Nossa, Palavras fui lá de Mulher. assistir. Então o Beltrame tem apostado muito na cidade de Santa Maria e o projeto que ele está aportando agora para vir para o aniversário de Santa Maria o ano que vem é o Camerata com MPB, com várias músicas da MPB. Pretendemos fazer lá fora, no Centro de Convenções da UFSM. da UFSM, um evento aí para 1.200 pessoas. É show de bola. Então você, empresário que está aí nos escutando, venha junto com o Beltrame e acreditar em Santa Maria. Trazer esses grandes espetáculos, dar uma ótima visibilidade para sua marca, cota de ingresso, para você fazer relacionamento. Na parte esportiva, nós estamos com o projeto Sou Piá, que fica ali na faixa nova, do lado do Diário, né? Eu não me lembro o nome do professor agora, que são tantas pessoas que a gente está lidando, mas é um projeto que pode receber a cota de esporte, 2%. Apoie esse projeto, é um projeto muito bacana. Na parte de criança e adolescente, nós estamos com o Colibri, que cuida de crianças autistas, e o Itagiba. Também o Vila Itagiba. A ONG Nossa Vida, Sua Vida também. É a ONG Nossa Vida. A ONG Nossa Vida, Sua Vida. Também, graças à indicação do Jaime, também estamos trabalhando com essa aí. Então, esses projetos estão aptos para senhor empresário e você, pessoa física, poder ajudar com que esse recurso do imposto de renda fique aqui no município. Vocês têm algum comentário, Jaime? Não, e dos projetos que a gente tem aqui, tu já falou, basicamente esses aí que a gente está tocando na região, né? Claro, como diz assim, a LS Nogueira trabalha no Brasil inteiro, né? Então, é extensa a gama de projetos da LS Nogueira. E é importante, assim, também, de falar, porque a gente tem, no final do ano, a gente sempre tem aquele sentimento, né, de querer ajudar alguém. A gente às vezes pensa, eu tenho que ajudar alguém, mas eu não tenho dinheiro, o que eu vou fazer para ajudar quem é pessoa física, né? Mas, eu tenho meu imposto de renda. Olha, quer fazer algo que você vai se sentir feliz? Porque eu vou dizer uma coisa para você, quem doa fica muito mais feliz porque aquela pessoa está fazendo o seu melhor. Então, aproveite nesse final do ano, quem sabe você faz a sua destinação. E aí, vai ver um projeto. Olha, eu vou dizer assim, Colibri, eu sou apaixonada pelo Colibri. O meu esposo tem um sobrinho que está lá no Colibri há muitos anos, né? Inclusive o irmão do André, que é o pai do Rafa, é contador, trabalha bastante em função lá da Colibri. Então, tem vários projetos aí, como o Flávio falou, né? E você pode fazer essa doação. E também, assim como o Beltrame está fazendo, olha quantas redes grandes que tem agora em Santa Maria, gente. Esses empresários grandes aí podem também fazer esse aporte, ajudar, investe na cultura, investe no idoso, olha o Lar Vila Itagiba, o que precisa também. Então, é aquilo que eu disse, quem já teve idoso na sua família, ou tem idoso, já sabe como é que funciona. Então, quem sabe esse ano eu mudo a minha forma de presentear. Às vezes não é o presente que você vai lá na loja e gasta, mas quem sabe eu faço de uma forma diferente, eu não vou gastar e ainda vou receber de volta corrigido o meu dinheiro. Exatamente. Lembre-se, desculpa, Jair, lembre-se, o governo só está pedindo para... Olha, Zete, eu sou o governo. Eu estou falando, Zete, sabe esse dinheiro que você vai ter que me pagar do imposto de renda? Pega esse pedaço e faz o bem. Apoia quem você quiser. Claro que a entidade, né, precisa estar devidamente cadastrada ou no Conselho do Idoso ou no Conselho da Criança, com um projeto ativo, apto para receber. Mesma coisa para o esporte, para a cultura. Eu até queria fazer aqui da época que o Jaime foi presidente do Conselho, eu acho que você ainda tem uns números em mente, né, Jaime, do potencial de Santa Maria, de destinação e o quanto que é destinado. Você lembra ainda da época que você estava como presidente? Da época lá, eu não lembro, mas era 30 e poucos milhões o potencial. Esse ano o potencial Santa Maria é 38 milhões e pouco. E destina-se para o fundo do idoso ficou 1.800.000 e pouco e para a criança e adolescente 2.100.000 e pouco. Ou seja,
Digamos que ficou 4 milhões de 38 milhões. Quer dizer, 34 milhões foi para o governo federal, que poderia ter ficado em Santa Maria. Isso falando apenas em pessoa física. Que esse potencial o governo disponibiliza, o governo, que eu digo, a Receita Federal disponibiliza apenas da pessoa física. Então, seriam 38 milhões que poderiam ficar em Santa Maria esse ano, em 2025, ficaram entre idoso, criança e adolescente apenas 4 milhões. 34 foram para Brasília. Aí depois o pessoal sai se queixar. Eu não sei o que fazem. Vai para lá para o governo roubar. Mas então não faça, aplique aqui o seu dinheiro, o seu imposto. Tem oportunidade. Então, pessoal, gosta muito de chorar, mas não gosta de agir. E aí, como a Zé está falando, o pessoal de destinar para as instituições aqui, ó, quem não souber como fazer, pode entrar em contato comigo, me procurar, se achar Jaime Dal Forno nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, vai encontrar ali, pode entrar em contato comigo, que eu explico direitinho Já como... dá o teu WhatsApp também. Tá, o meu WhatsApp é 559-8445-8528. Repetindo. Anotou papel e caneta? Pegou? Jaime, repete. 55, nosso código de área, 98445-8528. Ou nas redes sociais, @Jaime Dal Forno. Que eu vou explicar como fazer, quais são as instituições que estão cadastradas. Olha, como é que eu faço esse depósito? Como é que eu faço para encaminhar para a instituição A, instituição B? Tudo me pergunta, que a gente pode dar toda essa orientação para a pessoa, para fazer tudo legal. Olha, só para fazer uma complementação aqui, o Jaime é aposentado, né, da Polícia Civil, foi escrivão, né, da Polícia Civil, também é bacharel em Direito. Ele foi presidente do Conselho, ele acompanhou essas destinações que vêm da pessoa física e da pessoa jurídica, o repasse para as entidades, a seriedade que as entidades tinham a prestar conta com os conselhos. Esse dinheiro, ele é um dinheiro tarimbado, é um dinheiro que tem direção. Se é um problema de um telhado lá da casa do idoso, se é uma lavanderia, se é até mesmo de custeio, água, luz, alimento, ele vai para aquele fim, certo? E o conselho, a nova diretoria do conselho, também está seguindo os mesmos passos. E uma coisa aqui bem importante para você que está nos escutando agora: Santa Maria é terra de militar, é terra de ferroviário, é terra de professor universitário. Querido, você não tem escapatória, você tem retenção na fonte. Todo mês, quando você recebe teu salário, está lá, imposto retido na fonte. No final do ano, o Exército, a universidade te manda o informe, e ali você confronta se você reteve a mais, você tem a restituir, se reteve a menos, tem a pagar. E se você faz a declaração completa, você que tem filhos pequenos, estudando, previdência privada, tem ali as categorias que obriga a pessoa a fazer o completo. Certo? Está lá, o resumo do imposto na declaração. O próprio programa da Receita, né, gente, já mostra o quanto você pode destinar. Faça esse investimento social. Eu fico triste, viu, Lisete, que às vezes eu vou nos escritórios de contabilidade, está lá tudo rosinha, né? Outubro rosa, sabe, aquela maior campanha, mas o contador não move uma palha para virar para o cliente dele: olha, tem projeto de Pronom, tem entidades no Rio Grande do Sul que tratam idoso com câncer. Ele põe lá a propaganda do Outubro Rosa, Novembro Azul, mas mover mesmo, né, para que esses recursos dos seus clientes, ele não faz nada. Então vamos ajudar. Aí, ó, 34 milhões Santa Maria. Isso é por ano. Por ano. Vai para o governo federal. Garanto que muita coisa aqui em Santa Maria. Isso é metade disso, né, gente? 17 milhões pudesse ficar aqui. Nossa, olha que maravilha. Ia mudar muito. Quanta coisa boa. O sonho do Jaime aqui, né? Pode falar, Jaime? Era ver o centro-dia, né? O objetivo era esse ano captar, que ficar destinado 10 milhões aqui em Santa Maria. A gente fez campanha e tal, mas infelizmente tem muitas pessoas que não se conscientizam da importância e da utilidade de destinar seu imposto de renda. Ficou apenas
arredondando, 4 milhões, Santa Maria. Então é triste de ver esse dinheiro que poderia ficar aqui, ajudando a cidade. Muitas vezes o pessoal reclama, falta isso, falta aqui na cidade. Mas não se mexe para fazer. E até uma coisa assim que, tendo esse aporte financeiro das instituições trabalhando aqui com o imposto de renda do governo federal, sobra mais recursos para a própria prefeitura fazer outras coisas. Que muitas vezes as instituições não têm recurso, a prefeitura tem que fazer alguns aportes para algumas instituições, porque elas não têm recurso para a subsistência delas, para pagar os salários dos funcionários. Então, tendo maior recurso do imposto de renda, sobra mais para a prefeitura fazer outras coisas que o pessoal reclama tanto que não fazem, né? E realmente tem algumas coisas que são falhas, né? A gente não vamos dizer que não, mas sobraria mais. Perfeito. Jaime, eu quero agradecer muito, Jaime Dalforno, que esteve conosco, Flávio Nogueira, da LS Nogueira, né, o CEO da LS Nogueira. Siga a LS Nogueira nas redes sociais, lá você vai, se você entrar no Instagram, bota lá LS Nogueira, já vai, botando lá o LS já aparece, porque eu sigo tudo lá e você vai ver os projetos. Todos os dias tem muita informação e muito conteúdo. Então, quer saber Oxigênio Seguro? Segue lá Oxigênio Seguro, vai lá na página, se informa e faz a sua doação.